Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e em rede com emissoras de rádio de todo o país. E juntos vamos fazer o programa de hoje, quarta-feira, 28 de junho de 2023. Eu sou Karine Melo e começa agora o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Você que nos ouve, se quiser, também pode nos ver. Estamos ao vivo pela TV Brasil Gov e no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Brasil Gov. Mas não é só isso, você também pode nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. No Twitter, Instagram e no TikTok, estamos no @TV Brasil Gov. E o nosso convidado de hoje é paranaense, lá de Bela Vista do Paraíso, mas foi no Mato Grosso que ganhou projeção. Carlos Baqueta Fávaro tem 53 anos, é empresário e produtor rural. Foi reeleito senador por Mato Grosso nas últimas eleições pelo PSD. Entre 2015 e 2018, foi vice-governador do estado e, antes disso, em 2010, também foi vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, a ProSoja Brasil. Prazer recebê-lo. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos ouvem. Uma honra falar com vocês e com esse pool de rádio que estão nos ouvindo. A honra é toda nossa, ministro. Então, antes da gente começar a viajar ao país, eu queria saber o seguinte: ontem o senhor esteve no Palácio do Planalto com o presidente Lula, vários ministros, presença marcante e simbólica da ministra Marina Silva. Por muito tempo, ministro, especialmente nos últimos anos, o agro e o setor ambiental foram vistos em direções opostas, né? Então, eu queria saber o seguinte: ontem houve uma sinalização, o Plano Safra trouxe uma sinalização muito grande de que esses setores, a partir de agora, podem caminhar juntos, é isso? Claro que sim. Existia um equívoco histórico no Brasil em achar que a produção de alimentos, a agropecuária brasileira e a questão ambiental eram antagonistas. O governo do presidente Lula, em especial o presidente Lula, determinou que isso deveria ser superado e ele tem muita razão nesse sentido. O Brasil é esse grande produtor de alimentos, esse recordista mundial na produção de alimentos por grandes ativos que temos. Gente vocacionada a lidar com a terra, tecnologias de última geração, máquinas, equipamentos, tudo isso são ativos que proporcionam a gente produzir tanto. Mas nenhum ativo é maior do que clima. Não adianta ter todos os outros se a gente vivesse num deserto, não ia produzir. Portanto, esse é o vínculo que nos une. Por isso, nós estamos mudando essa retórica, mostrando que a agricultura, a pecuária e o meio ambiente vão caminhar juntos para o benefício da população brasileira e para o benefício da população mundial. É um compromisso brasileiro e nós vamos mostrar que é possível isso para o mundo. E esse compromisso está expresso no plano porque a sustentabilidade vai ter incentivo no plano, não é isso? É o cerne do Plano Safra, é o primeiro Plano Safra da história que ele é todo ele constituído como agricultura de baixo carbono, a busca da agricultura de baixo carbono. E nós vamos, pela primeira vez na história também, começar a premiar os produtores que têm boas práticas. E posso lhe dizer, fez parte do pronunciamento da ministra Marina Silva. Não chega a 2% os produtores que ainda insistem em cometer crimes ambientais, desmatamentos ilegais, queimadas ilegais, invasão de terras públicas, não chega a 2%. Palavras da ministra Marina Silva. Portanto, 98% dos produtores têm algum grau de boas práticas ambientais e nós vamos começar a premiar as melhores práticas ambientais como incentivo para que todos alcancem o topo dessa sustentabilidade. Maravilha, vamos falar bastante sobre isso ainda com o ministro Carlos Fávaro. Vamos viajar, ministro? Vamos embora. Vamos sair aqui da capital federal e vamos ao sul do país, vamos a Curitiba, vamos à Rádio Banda B, onde está a Denise Melo. Bom dia, Denise. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. É uma satisfação abrir esse giro pelo país, até sabendo que o senhor também é paranaense, sabe da força do agronegócios, aqui no Paraná também em especial. Ministro, eu lhe pergunto, ontem 364 bilhões de reais, Plano Safra, para pequenos e grandes produtores, e a grande expectativa para essa quarta-feira, como é que ficam os pequenos, a agricultura familiar, que é a maioria da produção aqui no Brasil, tem uma força. Qual é o que vai ser anunciado para os pequenos agricultores, ministro?
Bom dia, Denise. Bom dia a todos os meus conterrâneos paranaenses. Você já veio com uma pergunta que eu não posso responder na plenitude. Quebrar o segredo, quebrar o anúncio tão especial que será feito daqui a pouco pelo presidente Lula junto com o ministro Paulo Teixeira. Mas eu posso lhe garantir que será o complemento desse anúncio do ministro Paulo Teixeira, formará o maior plano safra da história do Brasil. Só para você ter uma noção, o plano safra do ano passado, a totalidade dele foi de 340 bilhões de reais liberados para a agricultura familiar, médios e grandes produtores. Só o da agricultura, médios e grandes produtores, que no caso é o ministério que eu represento, ontem foram 364. Já foram 20 bilhões a mais do que o total do Plano Safra do ano passado. E hoje esse recorde vai ser batido e a agricultura vai estar bem contemplada, em especial os pequenos produtores, com mais subsídio, com mais linhas de créditos, para que ele possa cumprir o seu papel de produzir o alimento que chega na nossa mesa. Ministro, a Denise tem mais uma pergunta. Exatamente, ministro. Eu queria saber sobre o seguro rural. Seguro rural, a gente sabe como os agricultores sofrem, principalmente aqui na região sul, a estiagem que acabou com a produção, muita produção agrícola aqui no sul do país. Com relação ao seguro rural, o que a gente pode prever para o Plano Safra? Olha, esse é um assunto muito importante, você tem razão. Os intempéries climáticos têm que ser protegidos para os produtores através de seguro rural. Então, no ano passado existiu uma expectativa de um subsídio de 2 bilhões de reais que não conseguiu ser atingido no Plano Safra passado, mas diante de todos os aumentos de recursos, não poderia ficar diferente uma ampliação de recursos para o Plano Safra deste ano. Então, é um pacto com o Ministério da Fazenda, com o ministro Haddad, para que nós possamos fazer um esforço e esse ano atingir, então, o subsídio de 2 bilhões de reais para o seguro agrícola e também um aumento no apoio à comercialização, que o ano passado era de 1,6 bilhão e esse ano será de 5,5 bilhões. São dois anúncios que não foram expressamente feitos ontem, eu estou dando em primeira mão agora para vocês. Maravilha, ministro. Este é o Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ministro, então saímos do sul do país e vamos ao centro-oeste. Vamos a Cuiabá, no Mato Grosso, com a Rádio Centro-América. Quem está com a gente é o Aldair Santos. Bom dia, Aldair. Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministro Fávaro, aqui de Cuiabá, Centro-América. O senhor ministro tocou em dois assuntos muito importantes aqui para Mato Grosso, não é? Que é o grande produtor do país, o maior produtor brasileiro de grãos. O senhor falou sobre armazenagem, que é um gargalo terrível aqui para os produtores de Mato Grosso. Segundo o presidente da AproSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho, a nossa capacidade de armazenagem aqui em Mato Grosso não atende nem a metade da nossa produção. Como é que vai ser esse aumento de recursos para o PCA? O senhor falou ontem. Quem poderá acessar? De que forma isso pode acessar? E onde a gente pode chegar, ministro, com a nossa capacidade de armazenagem? Quem sabe aí nos próximos 4 anos, durante o governo Lula? Olá, Adair, um prazer falar com você. Um abraço a todos os amigos aí da Rádio e TV Centro-América. Ali eu conheço bem, estou sempre lá e são sempre muito carinhosos. Bom, Adair, isso é um tema muito relevante e teve uma atenção muito especial nossa na construção deste Plano Safra. Veja bem, historicamente, a gente comemora os recordes da safra brasileira. Olha, o Brasil tem safra recorde, tantos milhões de toneladas a mais. Se a gente tem um aumento progressivo todos os anos da safra, nós deveríamos ter programas de construção de armazéns permanentes, porque para onde vai esse aumento de safra? Existia um déficit histórico no Brasil de armazenagens. O governo da presidente Dilma criou então o PCA. Ainda à época daí era o nosso conterrâneo aí, ministro Nery Geller, que criou esse programa. E isso tirou naquele período o déficit de armazenagem que tinha, um programa de incentivo à construção de armazéns, chamado PCA. Quando tirou esse déficit, descuidaram da manutenção desses recursos disponíveis e esse déficit voltou de forma gigantesca
gigantesca. Eu fiquei impressionado, não é só em Mato Grosso, a safra de soja do estado do Paraná está, boa parte dela, em silos bags, armazéns de plástico. Veja bem que situação chegamos. Então, para corrigir esse déficit, o aumento foi significativo. Para armazéns de até 6 mil toneladas, portanto, para médios produtores, o incremento foi de 80% de recursos disponíveis. E para os demais, 60% de aumento de recursos disponíveis. Além disso, taxas de juros reduzidas. Para médios produtores, 7% ao ano, 10 anos para pagar. E para os demais, 10,5% ao ano, com 10 anos para pagar. É retomada potente, forte na reconstrução de armazéns para que nós possamos ter lugar seguro para guardar nossa safra. Além disso, Odair, a construção de armazém aquece a construção civil. Acresce e gera empregos na cidade, na indústria e também no campo. Quer dizer, vários setores, né, ministro, Exatamente. vão ser afetados aí com esses incentivos todos. Vamos continuar com o Aldair Santos, lá na Rádio Centro-América. Mais uma pergunta, Aldair. Ministro, assunto bom ontem que o senhor falou, a gente discute muito isso aqui em Mato Grosso há muito tempo, não é? Que é a utilização das nossas terras degradadas, pastagens que não são mais utilizadas, são milhares de hectares em Mato Grosso de terras que estão paradas e que podem produzir, né, nesse estado aqui, que hoje já produz mais grãos do que a Argentina. Com esse plano que o senhor anunciou ontem de crédito para incentivar a recuperação e a produção dessas terras degradadas, qual é a expectativa do senhor em relação ao aumento de produção em Mato Grosso e como é que esses créditos vão ser disponibilizados, ministro? Muito bem, Adair. Esse é outro assunto muito importante que tem um link direto com a sustentabilidade. O Brasil tem hoje 159 milhões de hectares de pastagem, Karine. Desses 159 milhões de hectares, nós pedimos à Embrapa fazer um levantamento do que era altamente viável para conversão em agricultura e pecuária. Algo em torno de 37, 40 milhões de hectares. E o que tinha um bom potencial? Algo em torno de 20 milhões de hectares. Portanto, 50, 60 milhões de hectares. Só para fazer uma correlação, hoje o Brasil é esse grande produtor de alimentos em 57 milhões de hectares, em 50 milhões de hectares, mais 27 de segunda safra. Então significa que se a gente aproveitar só o que tem bom potencial, dá para dobrar a produção brasileira sem desmatar uma árvore sequer. E, além de tudo, nós criaríamos um grande programa de recuperação de um ativo que lá está sendo degradado, que é terras antropizadas há muitos anos, que não receberam calagem de calcário, fertilizantes. Então, é a grande recuperação. Para isso, nós começamos a tentar disponibilizar recursos. Já no Renova Agro, é um programa muito incentivado, nós temos 1 bilhão e 900 milhões de reais, a juros de 7%, além de linhas de crédito do BNDES, que permitem a captação a 7,5% ao ano, com variação cambial. Para aqueles que vão exportar soja, milho, algodão, não tem risco de variação cambial. Então, taxas de juros bastante atrativas. Isso pode incrementar, na nossa ideia, algo em torno de 2 milhões de hectares por ano. Portanto, 20 anos o Brasil dobra a sua área produtiva sem desmatamento. É um grande programa que começamos agora a partir do governo do presidente Lula. Maravilha, ministro. Agradeço ao Aldair Santos, lá da Rádio Centro-América. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Você que está com a gente, nos siga nas redes sociais. Estamos ao vivo pelo YouTube. Nosso canal é o youtube.com/TV Brasil Gov. Ministro, já fomos ao sul do país, já fomos ao centro-oeste, então vamos ao norte? Vamos lá. Vamos para Belém do Pará, com a Rádio Cultura do Pará. Quem está lá é João Paulo Seabra. Bom dia, João. Olá, bom dia. Bom dia também para o ministro Carlos Fávaro. E, ministro, nós estamos aqui na sede da COP 2025, da COP 30, que vai ser realizada aqui em Belém do Pará, a Conferência da ONU para tratar sobre o clima. E nós gostaríamos de tocar primeiramente num tema que o senhor começou falando, que é essa questão dessas boas práticas, inclusive desse diálogo que tem com o Ministério do Meio Ambiente. Gostaríamos, então, que o senhor falasse um pouco qual é a sua avaliação dessa questão de não degradar aqui o ambiente amazônico e como que isso está justamente no Plano Safra
essa questão de manter essa produção, que a gente sabe que é necessária e ela é importante para esse equilíbrio alimentar e também para fomentar os negócios, essa geração de recursos e equilibrando essa preservação ambiental e a proteção das florestas nativas, como que isso é previsto no Plano Safra, esse equilíbrio, esse desenvolvimento sustentável. Então, a gente gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre esse assunto, esse diálogo até mesmo com o governo do Pará e essa questão também entre os ministérios, como é que eles estão participando. Perfeitamente, João Paulo. Um abraço ao governador Helder, a toda a sua equipe, a vocês todos paraenses, que é o estado vizinho do meu Mato Grossense, que a gente é umbilicalmente ligado. A questão ambiental, como estava dizendo, ela é o cerne do novo Plano Safra. Nós podemos ampliar a nossa produção. Por exemplo, eu estava dizendo, o Pará também tem áreas de pastagens antropizadas, muitas delas há alguns anos, que podem ser convertidas em áreas de agricultura e pecuária, para que possa produzir, o Pará também produzir cada vez mais alimentos, já tem uma grande capacidade logística, é um estado de uma excelente localização fluvial para navios, para barcaços, portanto, é muito competitivo na produção de commodities e pode ampliar a produção, mas sem desmatamento. O Pará não precisa de desmatamento para crescer na produção de grãos, basta a gente investir e vamos fazer isso através de investimentos em transformação de pastagens degradadas em áreas de agricultura. Além disso, como você bem disse sobre a COP30 em 2025, nós recebemos um pleito do presidente Lula. Todos os incentivos para construirmos um modelo de produção sustentável para que o mundo possa reconhecer isso durante a COP. E aí, em primeira mão, eu já vou lhe passar um anúncio. Nós temos no Ministério da Agricultura uma linha de crédito aprovada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que está disponível e o presidente Lula determinou que 400 milhões de dólares, portanto, algo em torno de 2 bilhões de reais, seja criado programas, e nós vamos tratar isso com o governador Helder, com a sociedade civil organizada do estado do Pará, para que isso se transforme em programas de produção agrícola e pecuária sustentável para o norte do país, localizado em Belém e suas regionais, para que nós possamos demonstrar para o mundo que é possível implementar uma grande agropecuária, mas preservar o meio ambiente. Tá aí. Vamos continuar lá com o João Paulo Seabra. João, mais uma pergunta. Isso, Karine. Olha só, a gente tem uns dados aqui da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras aqui do estado do Pará, que é a FETAGRE, que atualmente o estado conta com 800 mil agricultores familiares. A gente sabe que muitos desses agricultores trabalham com o açaí, que inclusive já está hoje em todo o Brasil presente, só que aqui o estado do Pará é considerado o maior exportador mundial da fruta do açaí. Inclusive, dados de 2018 dizem que quase 1,5 milhão de toneladas foram exportadas. Só que qual é o detalhe? Que muitas dessas famílias tiram açaí para fornecer, só que elas não estão em fazendas, elas estão em áreas ribeirinhas aqui do estado, onde é tirado esse açaí. E muitas vezes essas comunidades não têm o saneamento básico adequado para conseguir progredir ali e tirar o seu sustento do açaí. Então a gente pergunta, ministro, quais são essas políticas que podem ser desenvolvidas para que, além de fornecer o dinheiro, também possa se olhar para todo esse contexto ambiental, como é que ele pode ser trabalhado? Bom, primeiro é importante dizer que hoje, no anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar, que será feito pelo ministro Paulo Teixeira junto com o presidente Lula, terá um capítulo especial para a agrofloresta, que sempre foi muito deixado de lado. Existe uma atividade, como bem disse o João Paulo, uma atividade econômica de agropecuária que é dentro da própria floresta. No caso, o açaí se enquadra nesse modelo e terá linhas de crédito, financiamento, custeio para essas famílias se fixarem no campo e não terem a migração desordenada para a cidade. Então, será também um anúncio muito importante que será feito hoje. Com relação a saneamento básico, o governo discute esse assunto de forma muito incisiva, inclusive tentou com o Congresso Nacional uma revisão do projeto de licença de concessão
das regiões metropolitanas com relação a saneamento básico. Isso está um pouco ainda em fase de discussão, mas certamente esse é um tema que vai avançar. O BNDES, ontem, estava conversando com o presidente Aloysio Mercadante, está criando linhas de crédito bastante robustas para a parceria público-privado, para que o saneamento básico avance no Brasil de forma definitiva. Isso significa saúde, qualidade de vida, além da recuperação ambiental trazida pelo saneamento básico. Maravilha. Este é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Vamos voltar para o seu Mato Grosso, ministro? Vamos lá de novo. Então vamos pelo telefone com a Capital Notícia, e quem está com a gente é Tiago Portes. Bom dia, Tiago. Olá, Karine, bom dia para você, bom dia, ministro. Tiago Portes aqui da Rádio Capital. Ministro, o Ministério da Agricultura anunciou um aporte do governo federal de 400 milhões de dólares para o programa BID Pantanal. Esse projeto que foi criado na gestão do ex-governador Dante de Oliveira, que estava parado desde 2003. Eu gostaria de saber se esse valor está garantido mesmo e qual é o interesse do governo federal em investir no BID Pantanal, que é um projeto que está parado há anos. Obrigado. Olá, Tiago, bom dia a você, bom dia ao Zé Dorileu, ao Joãozinho, a todo o time da Capital FM. Esse recurso, como eu acabei de falar lá para o João Paulo, lá em Belém do Pará, para Mato Grosso, para o Pantanal, para os dois Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o presidente Lula também determinou que nós liberássemos o mesmo tanto de recursos, 400 milhões de dólares, o que dá também 2 bilhões de reais aproximadamente, para um programa de recuperação, incentivo e produção sustentável dentro do Pantanal. É investimento. E também, já aproveitar então para complementar o assunto, e serão mais 400 milhões de dólares, portanto, 2 bilhões de reais para o Agro-Nordeste. Essas 3 regiões do Brasil terão algo em torno de 6 bilhões de reais em programas de desenvolvimento sustentável. O Pantanal continua contemplado, nós estamos falando já com a sociedade civil, criando quais são as prioridades para o Pantanal mato-grossense, sul-mato-grossense, e será implementado neste cronograma que está sendo feito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bom, eu quero lembrar para você que está com a gente que você pode baixar esse programa a qualquer momento. Basta acessar redenacionalderádio.ebc.com.br. Vamos continuar lá com o Tiago Portes, em Mato Grosso, ministro. Tiago, sua próxima pergunta. Tá certo. Ministro, qual que é a expectativa do Plano Safra aqui em Mato Grosso? Eu gostaria de saber se o governo espera ganhar aprovação com o setor com esse novo plano aqui. Tiago, o presidente Lula, e eu tenho também dito isso, que para nós a eleição acabou. Independente de quem votou no presidente Lula ou não votou, se esse setor era prioritariamente oposição ou aprovava a eleição do presidente Lula, isso ficou lá nas eleições. O slogan do governo é união e reconstrução. E a união é todos que devem estar focados no desenvolvimento desse país, em especial da pecuária. Mato Grosso, que é o maior produtor brasileiro da produção de grãos, fibras e carnes, produz o equivalente a uma Argentina. Certamente será muito bem contemplado desse Plano Safra. Nós não fazemos eles para beneficiar o estado A, B ou C, mas na proporcionalidade eu não tenho dúvida que Mato Grosso será o estado que será muito bem atendido pelo Plano Safra. Consequentemente, as relações entre o setor e o governo serão cada vez mais próximas, porque vão começar a desmistificar retóricas da campanha eleitoral, que é muito propício. Esse governo é contra a agricultura, esse governo não será um investidor na agricultura, vai deixar de lado, vai taxar as exportações. Quando vem para a prática e vê que o presidente Lula está apoiando e muito, retomou e fez o maior plano safra da história. Isso desmistifica qualquer retórica de campanha política. Eu não estou surpreso com isso. Eu conheci muito bem como foi o governo do presidente Lula 1 e 2 e foi um governo histórico para a agropecuária. Por isso eu vim apoiá-lo e agora já no primeiro plano safra ele nos apoiou para construir o maior da história e tenho certeza que será com o compromisso que ele fez ontem.
os próximos sucessivos planos safra serão maiores do que foi anunciado hoje. Ministro, eu estou falando nisso, eu estou me lembrando aqui que ontem no Palácio do Planalto havia vários representantes do agro lá e foi o primeiro encontro do presidente Lula com o setor, né? Então, no Palácio foi. No Palácio, um marco, assim. E a partir de agora, a expectativa é que essa relação tome um novo rumo? Claro, Karine, é muito assim, bom essa percepção. Assim, a gente foi tirando aqueles dissabores de campanha eleitoral. Veja que eu também passei por situações não tão agradáveis, mas que é plenamente superado. Houve um episódio do desconvite para a AgriShow, a maior feira de negócios da agropecuária brasileira, que o presidente Lula foi tantas vezes lá, mas isso passa a ser superado. Já fomos em Luiz Eduardo Magalhães com o presidente Lula, lá foi um grande evento, a demonstração de proximidade, de que quer apoiar. E ontem trouxe para dentro de casa. E lá, por exemplo, estava o presidente da AgriShow, o novo presidente da AgriShow, e um compromisso do presidente Lula. Ano que vem nós vamos fazer a abertura da AgriShow com mais investimentos, com mais parcerias. Então, assim, tenho certeza, foi um grande dia de reaproximação, de mostrar que os discursos políticos antagonistas vão ficando para trás e a prática mostra que o presidente gosta da agropecuária brasileira e vai estar incentivando e essa parceria será fortalecida. Maravilha, ministro. Vamos a Porto Alegre, vamos a Band News FM lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Quem está com a gente é Juan Romero. Bom dia, Juan. Muito bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Um prazer estar falando aqui com o senhor ao vivo para todo o Brasil. Ministro, aqui no Rio Grande do Sul, as manifestações de alguns setores do agro foram positivas em relação a esse grande volume de recursos anunciado ontem, nesta cerimônia de lançamento do Plano Safra para médios e grandes produtores. Mas já havia, eu estive em contato com esses representantes desse setor do agro, havia uma grande ansiedade, principalmente nos produtores, causada pelo contexto dessa forte estiagem encarada no final do ano passado e também no início desse ano. Esse foi um assunto bastante discutido na Expo Direto Cotrijal, evento que você esteve participando na abertura em março desse ano. Alguns representantes dessas entidades sentiram falta de sinalizações em relação ao parcelamento dos débitos dos produtores atingidos pela estiagem. Ministro, eu queria saber de você qual é a sinalização, qual é a palavra que você queria deixar a esses produtores que ficaram tão preocupados com esse assunto, com essa preocupação que eles ainda têm em relação à estiagem, aos débitos que eles terão para superar essas perdas causadas pela estiagem, ministro. Bom dia, Juan. Bom dia a todos os queridos produtores gaúchos, produtores e produtoras. Esse é um assunto muito relevante, você tem razão. Nós, então, começamos a tomar algumas ações. Muito importante, não dá para nós fazermos uma simples prorrogação dos débitos dos produtores para o ano que vem. Nós temos que lembrar que nos últimos 4 anos o Rio Grande do Sul sofreu 3 intempéries climáticos. Não é fácil sobreviver com uma situação como essa. São resilientes, são produtores e produtores que têm a vocação de cuidar da terra e precisam da mão estendida do governo federal neste momento e temos esse compromisso. Então, a primeira ação já estamos trabalhando junto ao Ministério da Fazenda um pedido de prorrogação por 90 dias dos vencimentos das dívidas dos produtores. Por que isso? Porque em 90 dias, eles, com a prorrogação, eles não se tornam inadimplentes e podem já imediatamente começar a acessar os recursos do novo Plano Safra para comprar os insumos, planejar a sua nova safra sem nenhum risco. Olha, estou inadimplente, não consigo crédito, então tira esse temor da frente dos produtores. Eles vão poder acessar normalmente em 90 dias. E com esses 90 dias, nós vamos estruturar um plano de recuperação dessas dívidas, que não pode ser de um ano para o outro, vai ter, no mínimo, na minha avaliação, pelo menos 5 anos de pagamento, né? Uma carência e depois 5 parcelas. Então, essas são as medidas que estamos construindo e eu quero tranquilizar todos os produtores gaúchos que a atenção do governo federal agora está voltada para solucionar esse problema causado pela estiagem nos últimos anos. Aí, boa notícia. Vamos continuar então com o Juan Romero, da Rádio Band News, lá em Porto Alegre. Sua próxima pergunta, Juan.
Ministro, boa sinalização, inclusive, aos produtores. E eu queria saber também como que vai funcionar essa fiscalização das boas práticas sustentáveis a esses produtores rurais para que eles continuem nesse futuro se beneficiando dessa redução dos juros, conforme eles forem seguindo nessas recomendações, essas boas práticas, e também as premiações. Eu queria saber como que vai funcionar, enfim, a fiscalização, o monitoramento dessas boas práticas, ministro. Legal, muito bem, Juan. Esse é um assunto ainda que gerou bastante discussão ontem para as pessoas entenderem. Primeiro, que nunca na história de nenhum plano safra houve qualquer tipo de premiação por boas práticas. A história diz que produtores recebiam punição quando ele cometia alguma ilegalidade no meio ambiente. Não vai deixar de ter punição para quem comete ilegalidade, mas temos que premiar quem tem boas práticas. A primeira premiação é de redução de 0,5% de taxa de juros para todos os produtores que tiverem seu cadastro ambiental rural aprovado sem passivo ambiental. Alguns até fizeram algumas críticas dizendo assim, mas ainda são poucos produtores. O Estado, quando eu digo Estado, é todos os estados juntos com o sistema do governo federal, é muito lento na aprovação do cadastro ambiental rural. Portanto, o produtor não vai acessar esse prêmio porque ele não conseguiu aprovar. Nós reconhecemos isso, mas é exatamente para que ele possa cobrar, insistir do governo e também cumprir as suas pendências para que ele possa estar nesse rol dos que tiveram o seu cadastro ambiental rural aprovado. Então, para aqueles que já aprovaram, vão ganhar 0,5% de desconto. Ora, nunca se deu um prêmio para quem tem boas práticas. É o primeiro grande incentivo. E para os que ainda não aprovaram, mas também tem outras boas práticas, por exemplo, um programa que está sendo construído lá no Rio Grande do Sul pela Embrapa Trigo, ali em Passo Fundo, que é o 365. É um programa de cobertura vegetal com palhada na entre-safra. Então você tem uma lavoura, quando você colhe ele, você planta outra, quando você colhe ela na entre-safra, você planta uma forrageira para manter a cobertura do solo, para preservar o solo, e mais que isso, quando tem uma vegetação plantada, você faz fotossíntese e captura CO2 da atmosfera. Olha que programa mais sustentável como esse. Então, quem tem programas como esse, quem tem programas de uso de biológico, serão compensados com 0,5% de redução de taxa de juros. Como será regulamentado isso? Nós ainda precisamos discutir com os órgãos de controle, porque não queremos nenhum tipo de ilegalidade. Afinal de contas, será recurso público dessa premiação. Então, o TCU precisa aprovar, a FEBRABAN, que são os bancos, precisa ficar confortável para dar esse desconto e não sofrer nenhuma punição, porque será repassado Ministério da Fazenda, Banco Central. Mas tem tempo para a gente regulamentar isso. As bases estão construídas de como será essa premiação. Agora, a regulamentação, porque o produtor vai receber esse prêmio só quando ele for pagar o custeio, ele nem pegou. Então dá tempo, nós vamos regulamentar e apresentar isso a todos os produtores. Maravilha, este é o Bom Dia Ministro. Nós estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Brasil. E se você é âncora, radialista de rádio e quer participar dos próximos programas, mande uma mensagem para a gente via WhatsApp, para o WhatsApp da produção do Bom Dia Ministro. Nós estamos no 61 99645 7037. E nós recebemos uma participação exatamente vinda do WhatsApp, que vem lá da FM Monteiro News, lá do Nordeste, ministro, lá de Itapipoca, no Ceará, com o Irapuã Monteiro. Vamos ouvir? Vamos lá. Olá, ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Pergunto, qual sua prioridade para os nordestinos e principalmente para os cearenses? Obrigado. Olá, Irapuã, é uma honra falar com você. Eu tenho sempre conversado com a bancada do Ceará, com o governador, pelo incentivo. Inclusive, estava programado para ir aí no Ceará, tem uma grande feira agropecuária, que foi acho que 15 dias atrás, e por conta de conflito de agenda, eu não consegui estar presente. Mas o incentivo para a agropecuária no Nordeste é algo muito relevante e é um grande pedido do presidente Lula. A preocupação dele era, inclusive, discutindo conosco, quando estava aumentando os recursos, ele falava assim, normalmente os planos safras priorizam a região sul do país, o centro-oeste, porque tem grande produção. Eu quero saber de incentivo para o Nordeste, se eles terão um tratamento especial, e terão sim, tanto para
pequenos produtores. Hoje o anúncio do ministro Paulo Teixeira vai contemplar de forma muito satisfatória todo o Nordeste brasileiro, e não é diferente no anúncio feito ontem. E no Ceará, as cadeias produtivas de leite, de cana-de-açúcar, as pisciculturas serão incentivadas com financiamentos com juros bastante reduzidos, partindo de 7% ao ano. Maravilha. Então, do Ceará, vamos à maior cidade do país, vamos para a Rádio Band News FM em São Paulo, onde está João Pedro Melo. Bom dia, João. Oi, Karine, bom dia a você, bom dia ao ministro. Olha, a minha dúvida, ministro, para o senhor é com relação ao que a gente ouviu ontem no lançamento. A gente conversou com algumas entidades, né, após o lançamento do Plano Safra em Brasília, e essas entidades estavam preocupadas. Primeiro, claro, a gente tem um plano recorde, né, são os maiores recursos já disponibilizados nesse Plano Safra, mas essas entidades estão preocupadas principalmente com o preço dos fertilizantes. A gente teve uma redução ao longo aí dos últimos meses, mas essa redução, segundo essas entidades, ainda preocupa. E aí eu pergunto, ministro, como acalmar esse setor do agro diante ainda dessas situações? Mesmo com recursos recordes, a gente tem aí um problema com o valor dos fertilizantes, né? Olha, bom dia, João Pedro. É um fato relevante isso. O Brasil precisa, e é determinação do presidente Lula, nós enfrentarmos a dependência do Brasil com relação a fertilizantes importados. Este mundo globalizado se mostrou fragilizado com a pandemia, seguido pela guerra da Ucrânia e da Rússia. Só para você ter uma noção, Karine, o Brasil depende de mais de 90% do cloreto de potássio utilizado no Brasil depende de ser importado. Mais de 80% do nitrogenado depende de importação. E mais de 72% do fosfato usado na agropecuária brasileira depende de importação. São quase que uma dependência total. E o Brasil é um grande potencial também minerária na produção, para a produção desses fertilizantes. Por que então nós não temos? Não há uma única razão. Fazendo uma correlação aqui, um avião não cai por um único motivo. Há uma correlação de assuntos, de ações que fazem isso acontecer. Por exemplo, eu posso lhe dizer, o Brasil é um grande produtor de petróleo. O pré-sal brasileiro já se consolidou como grande produtor de petróleo. Mas falta infraestrutura logística, gasodutos das plataformas de exploração de petróleo para trazer gás ao continente. E isso faz com que a Petrobras reinjete 65% do seu gás natural, reinjete nos poços para a produção de petróleo. Então, isso tira a possibilidade de nós termos plantas no Brasil, como está lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, quase 85% pronta, aquela planta produz nitrogenado porque não tem alimentação com gás natural. E se conseguir fazer a ligação, há também questão de competitividade tarifária, impostos. Nós temos problemas de licenciamento. Nós temos uma jazida em Altazes, no Amazonas, de cloreto de potássio, equivalente às maiores jazidas canadenses. Ela está fora de área de reserva indígena, mas na área de afetação, área que precisa licenciada ouvindo as comunidades indígenas. Há um problema ainda demorado para fazer esse licenciamento. Então, há um conjunto de ações a ser superadas, não para que o Brasil se torne autossuficiente, mas que diminua essa dependência. Para solucionar tudo isso, o presidente, então, reestruturou o Plano Nacional de Fertilizantes, escolheu como presidente deste conselho o vice-presidente Geraldo Alckmin, todo empoderado, também ministro da Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e outros ministérios e a sociedade civil organizada, empresários, para que nós, primeiro, e já estamos fazendo o diagnóstico de todos os problemas, porque o Brasil é tão dependente de fertilizantes. E aí isso nos faz vulneráveis, né? E depois, então, começarmos a encaminhar as soluções. Já tivemos reuniões com essas tratativas e tenho certeza que muito em breve as soluções começam a acontecer e o Brasil vai gradativamente diminuir essa dependência. No momento, para enfrentar essa crise, para essa safra agora, é mais recurso com juro barato. É o que nós conseguimos fazer, ampliamos, tenho garantia para você. Nenhum produtor paulista ou que quer seja de qualquer estado brasileiro, ficará sem recursos disponíveis no banco para comprar os seus insumos à vista, negociar preço e tentar tirar um pouco essa defasagem e fazer uma melhor compra e uma melhor safra.
Tá aí, obrigada, ministro. Estamos recebendo hoje no Bom Dia Ministro o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Vamos continuar com a Band News FM, ministro. Mais uma pergunta do João Pedro Melo. Bom, ministro, o senhor falou agora a respeito de juros, né? E ontem, quem acompanhou o discurso do senhor percebeu que há ali ainda uma preocupação com relação à Selic. Inclusive, o senhor pediu ali uma licença para falar, como senador da República, que o presidente do Banco Central deveria ser convocado para explicar a respeito dessa questão da taxa de juros. E aí, a minha última pergunta trata exatamente a respeito disso. Como vencer esse desafio dos juros? Claro, a gente sabe que tem um juro menor agora nesse plano safra, mas isso ainda preocupa e muito tanto o produtor de São Paulo como de outros locais, né? Olha, João Pedro, esse é um assunto nacional. O presidente do Banco Central, e por isso eu propus ao presidente que me deixasse pelo menos um dia após a convocação, que foi aprovado o convite, então, para o presidente do Banco Central ir ao Senado, e não há nada de constrangimento nisso. Nós temos que lembrar qual é o procedimento. O presidente da República indica o presidente do Banco Central, mas quem sabatina e aprova é o Senado. E depois quem tem a obrigação de fiscalizar os atos do presidente do Banco Central é também o Senado. E quando ele vai lá para uma sabatina, não é simplesmente para fazer perguntas e respostas, é para o senador compreender quais são os posicionamentos, quais serão os compromissos dele quando estiver no cargo de presidente do Banco Central. É óbvio que ele tem que ter compromisso com o controle da inflação, ele tem compromisso com o desenvolvimento, com a geração de empregos. E com a inflação hoje controlada no Brasil, as agências internacionais já sinalizando que o Brasil voltará rapidamente a grau de investimento. A taxa de juro futuro já é decrescente. A estabilidade econômica já está permanente. O arcabouço fiscal aprovado. A reforma tributária em via de ser aprovada. Isso tudo gera um ambiente muito positivo. O que ele tem contra baixar o juro para que isso possa gerar emprego, oportunidade, desenvolvimento desse país? Qual é o compromisso dele? Ninguém aguenta mais taxas de juros de 13,75. Nós queremos fazer um plano safra deste tamanho, mas com taxas ainda menores para ser competitivo. Quem que dificulta isso? O presidente do Banco Central. Então, é papel do Senado Federal e eu quero crer que o Senado não se furtará a esse posicionamento com os brasileiros. Eu lembro a você que, se quiser baixar esse programa na íntegra, em qualquer momento, você pode acessar redenacionalderádio.ebc.com.br. Ministro, vamos a Mato Grosso do Sul agora? Vamos lá. Então vamos com a Rádio Hora. Jackson Pereira, bom dia para você. Muito bom dia, Karine Melo, bom dia ao ministro Carlos Fávaro. Primeiro queria dizer do privilégio que é participar desse programa, a Rádio Hora trazer para todo o Mato Grosso do Sul as informações desse plano safra, que é um plano de extrema importância, principalmente para um estado que é praticamente voltado para o agro. Agora, ministro, ontem eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e o senhor sabe que o jornalista ele é inquieto, né? E eu vi uma fala do presidente Lula que falou que esse é o primeiro plano safra do governo, mas que todos os anos vai ter planos ainda melhores. O que o nosso presidente quis dizer sobre isso? Olá, Jackson, um prazer falar com você. Um grande abraço ao governador Riede, meu amigo pessoal. Eu que era presidente da AproSoja e ele era presidente da Confederação, da Federação da Agricultura aí do Mato Grosso do Sul, né? Um grande governador. Bom, o que o presidente quis dizer é simplesmente o histórico. Ele, quando governou este país, em todos os planos safras do presidente Lula nos dois governos, foram recordes. Ele aumentou a liberação de recursos, taxas de juros mais baratas. Nós temos que lembrar que tivemos momentos de taxa de juros de 2,5% ao ano para investimento. Foi o presidente Lula que repactuou uma dívida histórica que se arrastava desde a época das crises inflacionárias no final dos anos 80, começo dos anos 90. Lembram disso? Quando foi criado o Plano Real. E aí ficou uma dívida histórica dos produtores que se arrastou com prorrogações curtas e sucessivas, até que em 2008 ele reestruturou isso num grande plano de pagamentos em 20 anos, com juros subsidiados, e manteve crédito para os produtores. Isso deu uma alavancagem e um crescimento fantástico.
E é esse o compromisso que ele fez ontem. Este é um plano safra recorde, mas não será mais recorde do ano que vem, porque o do ano que vem vai ser melhor que esse, e o próximo será maior, e assim sucessivamente. Esta é a maior demonstração de que ele acredita e apoia a agropecuária brasileira. E eu estou muito feliz de estar ministro ao lado dele para fazer esses anúncios. Maravilha. Ministro Carlos Fávaro é nosso convidado hoje no Bom Dia, Ministro. Ministro, agora vamos falar com um mestre do rádio. Está aqui ao nosso lado, na Rádio Nacional de Brasília. Quem fala com a gente agora é o Walter Lima. Bom dia, Walter. Olá, Karina. Muito bom dia também para você, ministro. Também um bom dia para o senhor. Evidente que o senhor conhece bem a nossa capital federal, onde não temos apenas, né, e a importância da nossa esplanada do centro de Brasília, como também temos uma área rural bem extensa e bastante produtiva. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, ou seja, a nossa ferrovia Norte-Sul está pronta. E um dos grandes problemas que o Brasil sempre enfrentou na questão do escoamento, o desperdício. Ou seja, a Norte-Sul chega de forma positiva justamente para resolver e muito nessa questão do desperdício, e uma vez resolvida essa questão, poderá haver reflexo interno, ou seja, baixar os preços do que é produzido do campo para o público interno, ministro? Olá, Walter, é uma honra falar com você, é um prazer estar aqui, tão pertinho e a gente está falando. De fato, Walter, olha, eu, quando fui presidente da AproSoja, eu dizia que não existe uma tecnologia a ser implementada, uma descoberta de uma nova variedade, um uso de um novo fertilizante, ou de um insumo agrícola, ou de uma máquina, que traga mais rentabilidade e eficiência à produção rural brasileira do que investir em infraestrutura logística. Nada que possa fazer dentro da porteira traz mais eficiência que logística. Porque um estado, um país continental como o Brasil, longe dos portos, longe dos centros consumidores, as regiões produtivas, a gente se perde muito em custo de frete e perde muito no desperdício. Há estimativas que 8% da produção brasileira se perde desde a colheita até a chegada no consumidor. Isso tudo daria para acabar com a fome do Brasil, baratear o preço dos alimentos. Então, nós investirmos em infraestrutura logística eficiente, rápida, descarbonizante, como é uma ferrovia, é um grande marco. Nós estivemos há 15 dias atrás e, por problemas climáticos, não conseguimos ir a Rio Verde, Goiás, para fazer essa inauguração histórica. Está pronta a Ferrovia Norte-Sul. O presidente Lula, inclusive, convidou, estaria na comitiva, mas essa inauguração será nos próximos dias. A ligação de São Luís do Maranhão, né, do porto de São Luís até Santos, a ligação pela Norte-Sul. Olha que história, quase 40 anos o brasileiro espera essa ferrovia. E tenho certeza, esse entroncamento rodoferroviário vai fazer com que o Brasil seja mais competitivo, tenha menos desperdício e que nós possamos avançar com outras ferrovias e hidrovias modais mais eficientes, mais despoluentes, para quê? Não é nada contra o rodoviário, contra os caminhões. Os caminhões têm um papel fundamental, mas eles devem trabalhar em trechos curtos, fazer a ligação entre hidrovias e ferrovias para dar competitividade e evitar o desperdício. Eu tenho certeza que o Brasil está mudando este modelo de transportar com o ministro Renan Filho, e o presidente Lula está muito feliz em inaugurar a primeira e a maior grande obra ferroviária desse país. Ministro, já vou abrir para mais uma pergunta do Walter Lima, mas antes disso eu queria até pegar um gancho na pergunta dele. A gente pode esperar, com esse investimento em ferrovias, Ferrovia Norte-Sul, Ferrogrão, a gente pode esperar um alimento mais barato também na mesa do brasileiro? Ou não necessariamente? Como é que fica isso? Sem sombra de dúvida, isso faz um barateamento. O frete, ele chega em algumas regiões do país a custar 30% do preço dos alimentos, quando é feito da forma rodoviária exclusivamente. Às vezes até mais em produtos como o milho, porque ele tem um baixo valor agregado, mas é transportado por tonelada. Então, o caminhoneiro não quer saber, eu estou transportando soja que vale R$150, eu vou cobrar mais no frete. Eu estou transportando milho que vale R$50, eu vou cobrar menos no frete. É o mesmo preço do frete, que é por tonelada. Portanto, ele encarece muito, por exemplo, a chegada dos derivados de milho na mesa das pessoas. Quando você transporta uma locomotiva, leva o equivalente a 1.000 caminhões.
Não. Então, veja só, é um motor queimando combustível, só ele transportando o equivalente a 1.000 caminhões. Esse frete é muito mais barato. Ao ser mais barato, o alimento vai chegar mais barato lá na ponta, na mesa do consumidor. Então, a certeza que investimento em modais que levam grandes quantidades, com menos consumo de combustível, pneus, certamente isso barateia o alimento e quem ganha é a população brasileira. Maravilha. Então, vamos à próxima pergunta com Walter Lima. Ministro Fávaro, é muito importante e interessante o Plano Safra que está sendo, portanto, lançado com essa cifra acima de 364 bilhões de reais. Quer dizer, quando a gente ouve essa bela notícia, evidentemente que já deduzimos de que a nossa produção agrícola irá crescer e muito. Agora, claro que tem a explicação dentro do plano, mas eu gostaria de ouvir o senhor um pouco mais de como fazer crescer a nossa produção sem, portanto, de certa forma, degradar, sem comprometer, e também para não comprometer, evidentemente, o nosso ecossistema. Perfeitamente. Esse, Walter, é o primeiro plano safra da história, todo ele ancorado, projetado com a agricultura de baixo carbono. Nós estamos incentivando, por exemplo, um programa criado substituindo o ABC, porque o ABC virou todo o Plano Safra. Tudo que tem recurso liberado é agricultura de baixo carbono. Então criamos o Renova Agro. O Renova Agro é uma linha de crédito que começa com juros de 7% ao ano para o produtor comprar calcário, para ele fazer calcário, fertilizante, para ele fazer a recomposição, a revitalização de solos degradados em pastagens e incorporação ao sistema produtivo. Isso tem dois benefícios, como você mesmo disse. Nós vamos ter a expectativa de uma safra recorde de novo, de aumento de produção. Com isso, alimentos mais baratos chegando na mesa das pessoas e excedentes para serem exportados, gerando dividendos na balança comercial. E o outro grande dividendo é a preservação ambiental. Não precisa desmatar a floresta, não precisa cometer crime ambiental para aumentar a produção. Então, este é o âncora mais importante de todos. Eu sei que a gente fica feliz em anunciar um aumento recorde na liberação de recursos, mas na minha avaliação, na avaliação do presidente Lula e de todos os ministros, o maior ganho desse Plano Safra é que ele tem como âncora a sustentabilidade, a produção, o crescimento, mas respeitar o meio ambiente. Maravilha, estamos no Bom Dia Ministro. Nosso convidado de hoje é o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ministro, já fomos ao norte, ao centro-oeste, ao sudeste, ao sul. Vamos voltar ao Nordeste? Vamos lá, então, vamos à Bahia. Vamos à Bahia, vamos a Barreiras, vamos à Rádio Oeste FM. Quem está com a gente é Jota Silva. Bom dia, Jota. Bom dia, Karina. Bom dia, ministro Carlos Fávaro. É um prazer estar falando com o senhor. Ministro, eu tenho conversado com agricultores da região oeste da Bahia e eles têm falado a respeito do preço da soja. Em 2022, a saca da soja... Perdemos o contato com o Jota? Ai, que pena, ministro. Perdemos o contato com o Jota, que falava lá de Barreiras, na Bahia, mas queria saber se o senhor tem alguma notícia para a Bahia também. O que a gente pode falar para a Bahia, para não deixar o Jota na mão aí, na expectativa? Acho que voltou. Voltou, Jota? Olha lá, voltou. Então vamos rapidinho retomar com o Jota Silva, lá na Rádio Oeste. Pois é, ministro, eu tenho conversado com agricultores aqui da região oeste da Bahia, eles têm reclamado bastante da queda no preço da saca de soja. Em 2022 era R$ 180 a saca, agora em 2023 está em torno de 120. O preço do milho também caiu também o algodão. E eles têm reclamado da falta de liquidez, que os preços caíram e eles estão numa situação que não é das melhores. O que o senhor tem a dizer aos produtores desta grande região oeste da Bahia, ministro? Muito bom falar com você, Jota, e com todo o Oeste Baiano. Estivemos aí há poucos dias atrás na Bahia Farm Show com o presidente Lula, com grandes lideranças do Oeste Baiano. Foi um grande dia. De fato, essa é uma acomodação de mercado, uma conjuntura de acontecimentos que proporcionaram essa queda de preço. Posso dizer, a crise sanitária internacional da gripe aviária, por exemplo, desalojamento de aves em granjas comerciais pelo mundo todo diminuiu um pouco o consumo de farelo de soja, de milho, né? Também a super safra brasileira, a melhora na economia brasileira fez com que o dólar abaixasse um pouco. Então, um conjunto de acontecimentos fez com que o preço dos commodities abaixasse. Tem um ganho nisso.
o alimento ficou mais barato na ponta para o consumidor. Um litro de óleo de soja estava R$ 8,50, hoje está R$ 4,00. Nós vamos aumentar o consumo também. Esta acomodação temporária, essa preocupação, e é legítima dos produtores, vai ser compensada, Jota, na medida que nós temos insumos baixando também. Então, a construção da nova safra será com outros patamares de insumos, que serão mais baratos, e aí o custo de produção será menor, que então vai voltar a ter uma margem de lucro. Para este momento de descompasso e queda de renda, nós temos disponibilizado, com esse volume recorde de recursos para custeio, o produtor pode fazer uma opção. Ele pode, ao invés de pegar um custeio para financiar a nova safra, ele pode fazer um empréstimo do governo federal, um EGF, mudou um pouquinho a sigla agora, mas na base é um empréstimo do governo federal com a safra que já está depositada. Ele aguarda um pouco para comercializar, pega dinheiro com juros bem baratos do governo federal, custeia a nova safra e aguarda o segundo semestre para que os preços podem subir de novo e ele fazer uma melhor comercialização. O governo vai apoiar para ajudar a tirar este momento de insegurança do campo. Também, uma outra opção é que, se os preços caírem abaixo do preço mínimo, nós estamos preparando 5,5 bilhões de reais para programas de apoio à comercialização, que vai dar estabilidade, tranquilidade no campo para continuar produzindo, tendo renda e produzir alimento de qualidade e barato para a mesa dos brasileiros. Maravilha! Obrigada, Jota. Ministro, a gente já está quase chegando no final do programa e aí a gente tem 2 minutinhos para o senhor fazer as suas considerações finais. Legal. Muito obrigado, Karine. Muito obrigado a todo esse Sput Rádio, a equipe que está toda aqui no estúdio. Uma honra para mim. Eu acho que é uma grande oportunidade que vocês dão para que a gente converse com o Brasil todo, leve as informações, cada ministro trazendo a informação da sua pasta, para que o Brasil saiba o que o governo está fazendo. É uma obrigação prestar conta do nosso trabalho. O cidadão tem direito a saber o que está acontecendo, questionar, cobrar, criticar também, para que a gente possa melhorar. Então, antes de mais nada, agradecer, dizer que estou sempre disponível. Gostei muito das perguntas. Acho que eu pude esclarecer algumas dúvidas por Brasil afora com relação ao Plano Safra e que sempre que for convidado, estarei aqui com o maior prazer de novo. Ministro, prazer é nosso. Venha outras vezes. Temos muito a falar no seu setor e já fica aqui o convite para uma próxima, assim que for possível, na sua agenda. Bom, o programa está terminando. A gente agradece também a todos os colegas de emissoras de rádio que participaram. Obrigada de novo, ministro Carlos Fávaro, pela presença. E com trabalhos técnicos do Reinaldo Santos, a gente finaliza o Bom Dia Ministro. Lembrando que essa é uma produção da Secretaria de Comunicação da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Para ouvir ou baixar esse programa na íntegra, você pode acessar redenacionalderadio.ebc.com.br. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no youtube.com/TV Brasil Gov, também estamos no Instagram, TikTok e no Twitter. O nosso @ é TV Brasil Gov. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e já faço um convite, ministro. Amanhã, quem estará com a gente aqui, excepcionalmente nós teremos mais de um Bom Dia Ministro na semana. Quem estará com a gente a partir das 9h30 da manhã é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que estará aqui, que vai lançar hoje lá no Palácio do Planalto e amanhã também estará aqui com a gente, dando os detalhes do Plano Safra para os pequenos. Convite feito, a gente se vê. Até amanhã. Tchau, tchau.